bem-vindos ao Encontro Espírita. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8. Hoje vai ser uma roda de conversa, né? Bem legal aí. As convidadas já estão chegando aí já, ó. Vou chamar uma mensagenzinha do nosso querido André Luiz. E a Luz já chegou, a amiga espírita chegou aí. Tudo bem? Vocês, Keila. Hoje vai ser uma roda de conversa, tá? Com as uma das 4 integrantes do encontro. Tá? Eu vou chamar aqui a primeira. Vamos ver se ela entra aí. Vamos. Já chamei. Já tô chamando. Boa noite. Oi, ela chegou. Boa noite, querida. Tudo bom? Deu pra comer? Deu pra descansar? Saiu da live agora? Deu. Graças a Deus. Resolvi umas coisinhas aqui pendentes. Muito bom. E aí, como é que você está, querida? Você está bem? Como é que foi o dia? Tudo bem, tudo tranquilo, no caos de sempre, mas vamos seguindo. Vamos ver quem eu posso chamar agora. Quem eu chamarei? Eu acho que eu vou chamar Martiele. Vamos lá. Chegou agora. Eu chamei. Ela já chegou aí. Aê. Olá, querida. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Gostei de ouvir. Por que o negócio da Martiele sempre aparece o dia da semana? É filtro, Martiele? É filtro. É o filtro. Eu não consigo tirar. Fica assim. Vou chamar outra querida aqui, que acho que está ansiosa para entrar. Tá animada. Isso aí Eita, tá querendo fazer aqui, todos os pontos. Tá pedindo aqui pra Rô atualizar o Instagram dela, que tá com... Ixi. Aconteceu comigo quando eu fiz a live com Sabrina. Ela teve que atualizar o Instagram e ela conseguiu entrar. Rô, corre lá então, Rô, a gente espera. Pronto. Vamos dando boa noite pro pessoal, né? A gente vai atualizando. A live sai hoje, só em nome de Jesus. Jesus espera. Não, vai lá, o pessoal vai entrando, vai dando boa noite para todo mundo e tá tudo certo. Vamos lá, André chegou aí, Elizabeth, seja bem-vinda. Contando o Espiritismo também, boa noite. Vamos ver, acho que é só por enquanto. Vou mandar os aviãozinhos aqui. Quem quiser entrar. A Luísa tá aí. E aí, querida Martiele, como é que você está aí? Tá tudo bem, graças a Deus. O dia foi corrido, mas estamos aí, né? É assim mesmo. Não manda pra mim não, filho. Eu já tô na live, não precisa mandar pra mim não, que eu assisti. Quem te mandou eu? Não vi. Tô aqui botando... Ela vai no automático. Já vou... Desculpa, gente. Keila é sua? É sua, Babi? Keila? É seguidora sua ou não? Cadê? Keila, William. Eu não vi ainda eles por aqui, mas sejam bem-vindos. A gente fala só os nossos aí, fica... eu tô vendo quem tá online, né? William, seja bem-vindo. William. Boa noite, primo. Casado com a minha prima, meu primo. O William Pronto. Vamos ver se ela entra aí. Prima aí. Boa noite, William. Ele deve estar trabalhando. Pronto, chegou aí. Boa noite. Daqui a pouco, depois no final da live, todo mundo sorrindo, que eu vou tirar um print aqui para postar depois, tá? Beleza. Pode deixar. Gente, deixa eu fazer um parênteses aqui. Tem mais uma pessoa aqui que ela chama Lúcia. Vocês acreditam que a filha dela estuda com o Murilo? E foi por coincidência, coincidência, né? Ela seguiu o meu canal. Nossa! Poxa. Escola que entrou esse ano. Muito assim, né? São Bernardo do Campo, né? Não é a cidadezinha assim pequena. Mas, gente, como é que pode, né? Nada por acaso, né? A gente começa a ver. Nada, com certeza. Eu encontrei aquela Priscila, que é Drops Espírita, o perfil dela. Ela já morou aqui perto de casa, já muitos anos atrás. E eu nem sabia que ela morava por aqui, perto de casa. É assim, né? Tudo do ladinho, né? A gente pensa que tá longe, tamo nada.
E aí, gente, como é que vocês estão aí? Querem começar? Querem fazer uma prece? É bom, né? Pra harmonizar aí. Vamos fazer uma prece, E sim, aí, acho que é bom, sim. quem se habilita? As de cima faz a prece e depois a gente finaliza, né? Tá bom, pronto. Eu faço, pronto, eu faço. Vamos começar. Senhor Jesus, obrigada por mais uma oportunidade esta noite de refletir sobre a sua palavra e que essa palavra falada hoje nesta noite aqui, que internalize nossos pensamentos, nossos corações. Que o Senhor esteja presente, a espiritualidade e o nosso guia espiritual em cada lar aqui presente. Que o amor de Jesus esteja presente em nossas vidas, que assim seja. Assim seja. Sim, seja. Sociólogo chegou aí, seja bem-vindo. Neto, A pessoa vai Oscar, entrando. Né? Casal Espírita entrou aí, seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Lúcia também, né? Bom, Tem gente, a a gente vai começar Lúcia. aqui. Pode falar. Não, vamos lá. A pessoa também quiser, né, mandar de aviãozinho para ir convidando, que é o Tá decálogo do bom convidando. ânimo, né? Então tem que ser uma live Isso. animada, alegre. Já estou enviando aqui. Mandei Ai, alguns gente, aqui. Vocês mandaram pro João Carlos, gente? Manda. Todo mundo Manda manda, pro né, ao João mesmo Carlos. tempo. Pronto, animada aqui, já botei aqui. ai, Pronto. amei o filtro da Babi com ácido. Gente, eu quero dizer que eu tô muito feliz aqui da gente estar reunida, todo mundo, assim, tá um negócio muito Também bacana. é massa, é legal, gostei. Gostei. Também gostei. Vamos repetir. Vamos chamar Luísio, Aham. Anderson depois na próxima vez. Isso, Beleza? Camila. Bom, gente, essa mensagem, elas são perguntas e respostas. Então, eu vou começar aqui. Se chama Decálogo do Bom Ânimo. A primeira mensagem aqui pergunta. Ela fala o seguinte: dificuldades. Não perca tempo lamuriando, lamentando. Trabalhe. Ou seja, ele nos pede ação. Como acabei de dizer na minha outra live aqui, a gente tem que parar de se fazer de vítima, de se ficar ali, quietinho ali, reclamando, reclamando, e agir, não é? Porque a oração é o quê? A fé mais o trabalho, mais a ação. Então, para que a gente consiga chegar em algum lugar, consiga evoluir, o trabalho é imprescindível. O trabalho junto com amor, boa vontade, porque às vezes a gente faz as coisas com cara feia, reclamando. Então pode fazer isso, né? Porque pensamento é energia, ação é energia também, palavra também. Então o que ele nos pede é isso. É simples aqui, gente, mas na hora de fazer é o ponto. E como a gente perde tempo, né? Reclamando. A gente aqui acho que todo mundo aqui é mestre em reclamar, né? Até o pessoal também fica à vontade para comentar, viu aqui embaixo. A gente lê o comentário, Pode a gente falar, promete gente. que lê. Sim. E pode conversar tudo. E a gente nem percebe o tanto de tempo que a gente perde, né? Basta você encontrar alguém, ai, tá chovendo, ai, essa semana tá ruim, ai, tá muito calor. Tudo é reclamação, né? A pessoa nunca fala, ai, o tempo tá bom, né? Não tem. Eu conheço poucas pessoas, né? Mas o pessoal até olha e fala, nossa, que bicho estranho, né? Até Vou tirar desacostuma ver outra alguém aqui. assim tão positivo, né? E não é fácil não, né? Fala aí, gente. Deixa eu Pode deixar falar, gente. É vocês. conversa aqui, Quanto vamos se mais a gente inspirar reclama, aí. mais difícil fica, né, gente? Sim. Quanto mais cara feia a gente faz, mais difícil fica. Camila chegou aí, gente, ó. Aí. Camila Aí. Oi, chegou, Camila. Kate, Gabriel, seja bem-vindo. Sirene, cadê? É Maia, né? É isso. É Maia. Sirene Maia. 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 Tiago, Tiago, seja bem-vindo. seja bem-vindo, querido. Aqui as mulheres, né? Uma das mulheres do encontro. Tem mais mulheres por aí. Depois ela vem, a Camila, vem com a gente. E aí, Rô, o que você acha? Ai, gente, eu acho que assim, quando a gente foca em trabalhar e não tanto em ficar reclamando, a gente percebe o quanto que aquilo passa mais rápido, ou pelo menos a sensação. Não sei se vocês já se sentiram assim. E quando a gente, como a Marti falou, né? Quando a gente reclama, só da gente citar o nosso problema para alguém,
parece que aquilo ali já vai aumentando, aumentando, e a gente fica mais travado para resolver. Enfim, é basicamente isso. Quando a gente está em movimento, aquilo ali passa e a gente consegue seguir em frente bem melhor, né? O jugo Flui fica mais fácil, né? Exatamente. É isso Meninas, aí. meninas espírito do encontro. Mulheres, né? Que você gosta de meninas espíritas, a gente vai Eu não ter sou menina, problema, não, né? eu sou mulher, Vai velho. ter Eu sou... problema. Todo mundo é mulher. Parece que eu sou menina aqui, mas não sou, não. E Nerô também não parece que é menina, não, já é mulher também. Então... Não, eu fiz um A curso Rota é cara de esses dias, boneca. né? Tava fazendo meu curso lá de quinta-feira, falaram pra mim, o pessoal aqui, né, a Flávia, que é abaixo de 30. Eu, quando? Você é Alguns anos nova. atrás, né? Não, tá tudo bem, assim, né? Graças a Deus, estamos bem, mas menos de 30, não, né? É diferente, né? Igual falar, né, Babi? Vocês de 20, menos de 20. Tô quase no 30, Não, tô tô mais quase perto no do que longe. Não, eu quero ficar mais nova. Eu falo, pode deixar, tá ótimo, gente, tá Uhum. joia. Mas Ó, a idade aqui é Lúcia colocou relativo, aqui, né? ó. Pessoal comentando aqui, a Lúcia, o negócio é até fazer de conta que tá tudo bom, pra energia ruim ir embora logo. Às vezes a gente tem, né, que não dar ouvidos às pessoas reclamando, mas não você entra numa onda de reclamação ali que já era. Você não sai, só atrai, né, Marte? Isso, a gente só vê o lado negativo das coisas, né? Quando a gente começa a reclamar demais. E fica, como eu falei, tudo mais pesado, tudo mais difícil. O tempo não passa. A Luísa tá me chamando de senhora ali já. Eu Peraí, falo agora hoje. vai. Pronto. Resolvido. Ticket literário, bem-vinda, boa noite. Esse filtro aqui é A em homenagem à Amanda também Luísa. chegou. Amanda, bem-vinda. O Wilton também chegou por aí. Wilton. Muito bom, Eduardo. gente. Vai pegando a cadeira aí, sentando. Vamos embora conversar. E aí, quem é a próxima a falar é Flavinha. Vamos ver com a próxima pergunta. Bom, eu vou voltar até um passo atrás para a gente falar um pouquinho do título, né? Por quê? Ok. Né? Decálogo do bom ânimo. Então, quando a gente pega o decálogo, a gente lembra do quê? Dos 10 mandamentos, 10 pontos, né? Pontuais ou não, né, Luísa? Mas são 10 pontos. Adorei. E aí a gente vai, então, seguir essa regra, né? Vocês vão ver que são 10 perguntas que são feitas, que eu acho que como eu estava falando com as meninas aqui, conversando no grupo antes, parece que são coisas que acontecem com a gente, pelo menos já aconteceu uma vez na vida, uma vez na semana, uma vez no dia. Né? São coisas assim, dificuldades. Quem nunca passou, quem nunca passa, né? Uhum. E aí vem por quê? Decálogo do bom ânimo. Bom ânimo, a gente lembra muito da mensagem que Jesus trouxe. Jesus vem e fala, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que é esse venci o mundo, se a gente pensar em Jesus? Jesus, a gente pensa no espírito puro, né? A gente está aqui, né, para baixo, mas ainda ele está lá em cima, essa ligação. E o espírito crístico, nossa, veio aqui com plena consciência do que tinha para fazer. E aí, ele fala, eu venci o mundo. Por quê? Ele não nasceu assim. Nenhum de nós nasceu sabendo. A gente nasceu ignorante, nasceu simples, todos nós. Claro que ele, muito antes de nós, porque de acordo até com os livros do Chico, A Caminho da Luz e tudo mais, a gente tem informação que Jesus estava na construção do planeta Terra. Então, né, 4,5 bilhões de anos, Jesus estava aqui. Ele tem trilhões ou quadrilhões de anos de existência. E a gente não deve ter isso, não. Não tem isso, não. E a gente tem que pegar o exemplo dele mesmo, porque ele é o irmão mais velho. Se ele venceu o mundo, né, não foi essa terra aqui, né, que ele estava, foi em outros lugares que hoje nem existem mais, mas se ele venceu e passou por tudo isso que nem a gente, deve ter passado por pandemia, por guerra, por destruição, por tudo que é de ruim que a gente pode imaginar. Né? Assim como todos nós já passamos também, estamos aqui. Mas ele fala, não, tenha bom ânimo, tenha alegria, trabalhe, faça, ame. Né? E é essa mensagem que a gente tem que focar. Hoje a gente está aqui preso, a gente fica reclamando quando chega uma dificuldade, muitas vezes uma coisinha que tudo bem, né? Não é algo assim tão grave, mesmo que fosse, igual Jerônimo Mendonça também, passou por cada dificuldade, viu também que não era para reclamar, e a gente tem que seguir em frente, né, gente?
Aí eu vou para 2 agora, né? Um breve resumo de 10 minutos antes. É meu esposo mandando um beijinho pra mim aqui. Ele sempre faz isso. Ah, não, pode mandar, deixa aí, pode mandar. É um E agora palhaço ele. a gente volta aqui a situação, né? Só para não fechar aqui. Senão falar, não se preocupa não, a gente fala, a gente puxa, as meninas ficam com vergonha, mas pode deixar, né, Babi? Te dá um jeito. E aí ele vem, ó, críticas. Nunca aborrecer-se com elas. Aproveite-as no que mostrem de útil. E é difícil, né, quando a gente é criticado, principalmente pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, por pessoas próximas. Que se fosse o vizinho lá que você nunca vê, né, te falando alguma coisa, você fala, nem sabe da minha vida, nem sabe o que Não paga é. minhas contas. A gente não dá bola. Mas se é alguém mais próximo, e aí quando é mais próximo, né, pega aquela crítica na ferida, né, aquela lá que a gente sabe ali que precisa melhorar, mas não consegue. E a gente consegue ver isso? Às vezes não, né? Fala, não vou deixar barato, vou falar alguma coisa dele também, né? Vamos lá, vamos cutucar, né, meninas? Agora vocês. Bom, a próxima a falar aqui... não, desculpa. Depois eu tô pressando as coisas, desculpa, gente, pode falar. Não, pode comentar aí, gente, fica à vontade. Pode comentar. Até porque a crítica... Pode falar. Não, fala lá. Pode falar, não tem problema. A gente faz assim, faz uma rodinha assim, no sentido horário. É isso, no sentido... Sei, assim. Pois é. Então, a crítica, dependendo também, a pessoa não sabe nem como colocar ela. Às vezes ela fala de um jeito, né, do lado que vem, não só do lado que recebe. Ela não sabe como colocar e a gente também olha só daquele lado negativo. Às vezes ela está querendo passar uma coisa e falou de um jeito meio distorcido, a gente vai entender do jeito distorcido. Então é bom a gente ouvir para analisar o que a pessoa está falando, se faz sentido ou não. E dali você parte para uma... Né, você vai dar ouvido, você não vai dar ouvido, como que vai reagir? Mas o importante é não revidar, não ficar preso naquilo. Exatamente. Acho que a gente tem que ir um passo de cada vez, né? Não responder na hora já é um passo. Ou como grande passo. Mesmo que a gente fique magoado, né? E eu acho que assim, a gente ainda não tem uma evolução muito grande a ponto de imediatamente ver o lado positivo daquela crítica. Justamente por essas questões que a Marti falou, de que muitas vezes as pessoas falam de uma maneira, até às vezes na intenção de te machucar, né? Pegam uma verdade, né? E usam de uma maneira para te machucar, para agredir, né? Mas mesmo nessas situações, a gente, né, dá um tempo, esfria a cabeça e procura justamente olhar aquele sentimento e tentar extrair uma coisa boa. Eu acho que essa mensagem é muito sobre isso. A gente depois refletir em cima daquilo e tentar ver de maneira racional. Então, o que disso aqui é verdade? O que eu posso pegar que possa me melhorar, né, em relação a isso? Então, acho que tem muito desse intuito, eu acredito. É um exercício diário, porque esses vícios da gente ainda que ficam bem exacerbados, né? Nesse momento de críticas, às vezes nem é verdade, às vezes até fofoca. A gente se deixa levar muito por fofoca também. E também essas críticas podem vir para o nosso bem, né? Às vezes a gente realmente está agindo de forma errada e tem algumas que a gente tem que analisar, filtrar e escutar, aprender a escutar também, porque ainda às vezes fala demais. A gente também critica, não é só os outros. Então, a gente tem que... não é só os outros, né? A gente também. Às vezes, menina, fulano é chato, fulano fala demais, não. E você? Você às vezes é mais chato que a outra pessoa, você não sabe, né? Quem percebe. Do ponto de vista, né? Não, com essa pandemia, isolamento e tudo mais, teve hora aí, um momento que nem eu me aguentei, né? Aquela situação. Você olha no espelho e fala, nossa, você tá chata, meu. O que você faz, né? Quando você percebe que você tá chata, não pode fugir. Respira fundo e tenta mudar. Tem que mudar, né? Se nem você tá se aguentando, né? Como assim? É um exercício, né? Exercício e não desistir, porque vai aparecer dificuldade. Vai ser difícil, porque se tudo fosse fácil hoje, não teria a questão do esforço, né?
O esforço, você ter o esforço de conseguir algo, seria tudo fácil, não teria trabalho nenhum, nem experiência nenhuma. E você não sairia do problema e da dor nem mais forte, né? Nem com alguma lição, alguma experiência, não. Ser tudo fácil, não teria, acho que, nem esforço. E tá aqui pra quê? Não Pra se tem nenhum esforçar. Então não gostinho, teria né? nem sentido. É, Tem um com comentário certeza. da Beth, ela É o falou, Aloysio em Cadê? cima ainda. Aloysio um opa, pouquinho mais pra cima. Foi. Rô, pega Cadê? aí. precisamos tomar cuidado também com os nossos melindres. Sim, exatamente. Pô, É você se sentir atacado com uma crítica e reclamar disso é um tipo de melindre, né? Uhum. E oh, com certeza. o comentário da Elizabeth. É mais fácil a pessoa ver que está errada em brigar se ficarmos calados do que falar, gritar, Sim. revidar, né? Sim, com certeza. Eu já, nossa, muitas situações de discussão da minha vida que eu fiquei calada enquanto a pessoa, né, tava esbravejando, com raiva, indignada, enfim. Aquilo ali tem um efeito muito, muito grande Eu sei o naquela que é isso. situação. É ótimo. Isso, É isso é maravilha quando a raro. gente consegue. Quando a gente Terapêutico. consegue, é raro. Aí você se sente bem. Você consegui, graças a Deus eu consegui. É um Eu exercício, né? consegui. É difícil. Mas Elizabeth falou aqui de tomar água, deixar para falar depois, né? sim, Aguinha na Isso. é boca. ótimo. Eu falo que é meu galão, né? Eu já tô com um galão aqui do lado. Pronto. Isso. Aqui, ó, também, ó. Qualquer coisa eu. Pronto, Tá a bem? próxima aqui é Roberta Shinkai, que vai falar a próxima pergunta aí. Vamos lá. Incompreensões, não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Quem nunca, né? A gente se sentir incompreendido, aquela situação, ai, ninguém me entende, né? Inclusive na adolescência a gente pensa muito dessa maneira. E assim, é inevitável. As pessoas, elas não vão sempre entender o seu lado, né? A maioria das vezes elas acabam vendo tudo pela lente que elas interpretam, né? E aí, como lidar com isso? Ele fala justamente de que a gente não piorar a situação do diálogo. Se está ocorrendo um problema de comunicação, em vez de a gente tentar revidar, eu acho que, pelo que eu entendi, né? De você piorar a situação, explique, seja mais claro para a pessoa, vá novamente, olha, não, eu estou me sentindo assim, aconteceu tal coisa, para que facilite o caminho da compreensão. Porque você não falar para a pessoa que você ficou chateado com uma situação de compreensão, né? Ela não vai adivinhar e, enfim, vai piorar. Pelo menos eu vejo dessa maneira, né? Dele falar em relação à nossa convivência. Então, é sempre se adaptar. Eu acho que uma palavra seria essa também. O que vocês Sim, acham? e assim, nem todo mundo está no mesmo nível de equilíbrio ali no dia, entendeu? Então, se você não foi compreendido, ou se você não compreendeu tal pessoa, tem que relevar certas vezes, porque você não pode exigir de uma pessoa que ela esteja no mesmo, sim, na mesma, olhando a situação do mesmo ângulo que você está olhando, Uhum. né? E às vezes a gente também não compreende a outra pessoa. Aí que a gente tem que dar um passo para trás e pensar, não, peraí, né? Ali está acontecendo tal coisa, mas é cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo, cada situação de uma forma, então tudo tem que ser analisado, né, sem tumulto, tudo no equilíbrio. E Flavinha tem algo para dizer, querida? Tenho. Eu pensei que você ia falar primeiro, eu já perdi a ordem aqui. Pode falar. Pronto, vou falar. Ela está com a labirintite. Eu não posso olhar muito pro coração dela também, Não, que dá terei. nosso Vamos lá, trabalho. vamos Melhorou, concentrar aqui, vamos nossa, focar, obrigada. vamos focar. Não, foi brincadeira, Bom. pode ficar com o coração.
Geralmente, às vezes, tem momentos que a gente não é compreendido, que a gente também não compreende ninguém. Aí, a maioria das vezes a gente diz que a gente não é compreendido. Mas também a gente às vezes fala de formas que a outra pessoa também não nos entende. E a gente também tem que ver qual é a linguagem da outra pessoa, da maturidade da outra pessoa, como é que você vai se referir a ela, né? Como é que você vai direcionar as palavras a ela também. Tem esse ponto. Que às vezes você fala com uma linguagem muito difícil, muito complicado, a comunicação está ali bem negligente ali, você às vezes a outra pessoa não entende. E tem a maturidade, como o Martielli falou. Cada pessoa ali tem um tempo diferente, maturidade diferente, então nem todo mundo vai ter todo mundo. E também, naquele momento que você não entender outra pessoa, busca também ser aberto, né? Conversar, colocar os panos né? Aquela expressão que eu esqueci. E conversar. Panos quentes? Isso. Uhum. Porque às vezes a falta de comunicação faz acontecer essas incompreensões, não é? Essa falta de diálogo. Importante. Falta de diálogo é muito complicado. Uhum. A gente sempre tenta, né? Acho que tem que tentar se expressar da melhor maneira. Mas tem algumas situações, eu me lembrei de uma que eu passei, que realmente não tem muito jeito você é incompreendido, né? E não há muito o que fazer. Eu passei uma vez situação, ambiente de trabalho, uma decisão foi tomada que me afetava. E eu não fui ouvida. Então eu tentei, né, falar, explicar o porquê e não era interesse disso. E tiveram consequências graves, né? Não era uma coisa assim tão simples, era relacionada à demissão de pessoa, uma coisa bem, bem chata mesmo, né? E eu fiquei muito mal com isso, porque eu não tinha mais o que me expressar. E aí, né, essa exigência, essa queixa que fala, se você não pode falar, o que que acontece? Você internaliza. Então, né, o nosso corpo, ele recebe tudo aquilo de reclamação que a gente tinha ali, que a gente está incompreendido, a gente às vezes não sabe lidar, não tem como, não depende da gente. A gente tem que saber lidar com isso sem se afetar. E para mim foi todo um trabalho que eu tive comigo mesma, porque não adiantava falar, ia brigar também, arrumar confusão, não ia adiantar para nada, né? E aí a gente aprende, né, que isso acabou me gerando 3 dores de garganta na sequência com antibiótico, porque ficou aqui, ficou preso, não saía, né? Não podia sair, até o momento que, fazendo tratamento na casa, relacionado a outras coisas, eu estava em tratamento também, e foi dito para eu escrever uma carta para a pessoa, não para mandar, tá? Então eu escrevi a carta e queimei. Essa era a orientação. Então eu escrevi tudo aquilo que eu tinha para falar, eu tirei de dentro de mim, né? Toda essa incompreensão que eu realmente não podia me expressar. Não tinha uma situação, né, de diálogo. Já tinha falado, não fui ouvida. E aí eu me libertei disso. Então, muitas vezes a gente precisa até facilitar o caminho que ele fala aqui, para dentro de nós mesmos, né? Então é muito complexo, né? Os Tem um comentário aqui de Lúcia. Uhum. Temos que ter cuidado ao nos expressarmos. Uns podem entender como você e outros entendem como quiserem. Ou seja, cada um entende do jeito que temos uma maturidade. É onde dá mais confusão, verdade, né? É onde dá mais problema, é isso, né? Aí a pessoa se melindra, né? Que nem o Luiz estava falando lá em cima. Achou que estava falando não sei o quê, e já era. Às vezes acaba uma amizade, né? Um laço de família aí se rompe por anos por conta de uma bobagem. Verdade. Brito chegou aí, seja bem-vindo. Gustavo, Larissa, Expedita, que acompanha o Taperinha pela manhã, ela tá por aí. Cris. Matheus. Leonardo. O pessoal às vezes entra e sai aqui, dá uma oscilada, né? Dani. Bem-vindo todo mundo aí. Bem-vindo. Mensageiro Luz. A Flavinha já resume. Bem-vindo todos. Sejam todos bem-vindos, porque aí me passa alguém e não vejo. É verdade. Não, tem pessoa que entra na minha live, às vezes é um flash, né? A pessoa vem, acho que ela bate o dedo sem querer, né? Aí entrou, saiu. Relâmpago. Boa tarde pra quem a live aqui, porque ela vai ficar gravada, quem quiser assistir depois.
Fica à Fica à vontade, né, vontade. gente? Não, vai ficar, vai ficar. A próxima aí a falar é Martiele. Vamos Vamos lá, lá. querida. Ó, o Aloysio, Sobre só as... terminando aqui, a Aloysio falou, né? Toda Sim. vez que não conseguimos verbalizar, eles refletem no nosso corpo. Exatamente, Aloysio, foi o que aconteceu comigo. Muito. E a Babi, que é mais estudante aí de chakras da gente aí, né, Babi? Você sabe muito bem como isso afeta, né? Mais ou menos, tô caminhando aí no estudo aí. Tô interessada, na verdade. Então vamos. Vamos lá. Agora são as intrigas. Intrigas. Não lhes estenda a sombra. Faça alguma luz com o óleo da caridade. Quando a gente vivenciar de alguma forma, se a gente for vítima, se a gente vê acontecer, ou principalmente se a gente der início a algum comentário que tiver que ter sido feito na calada, ou então alguma coisa que espalha algo negativo sobre alguma pessoa, algo que vai prejudicar uma pessoa, a gente não pode dar sequência. Se partir da gente, é pior ainda, né? A gente tem que evitar que se parta da gente. Agora, se a gente presenciar alguma situação, a gente tem que cortar por ali. E, se possível, reverter a situação. Né? Que já é como ele diz aqui, fazer luz com o óleo da caridade. Então, tornar aquele momento ali que seria um momento de você errar, você tornar aquilo um momento de caridade. Tanto para quem começou com a situação, quanto para quem está espalhando a situação, ou para quem é a vítima da situação. Então, a nossa obrigação, enquanto a gente conhece, né, enquanto conhecedores da doutrina, a gente tem que parar aquela situação por ali. Né? Se possível, contornar. Sim. Eu lembrei de não sei em que live que eu assisti, que falaram de pegar como se fosse o espinho, né, da maledicência e colocar um algodão em cima. Então, eu acho que é muito isso. A gente cortar aquele ciclo de confusão, de mal-entendido, intrigas, né? Então, eu acho que e isso é difícil, porque às vezes a gente nem percebe, já tá... Nossa, é mesmo. Às vezes a gente nem fala muita coisa, mas a gente fica estimulando a pessoa a continuar falando, porque a gente não quer ser mal educado, Curioso, de repente. né? E aí é complicado, sabe? A gente, tipo, cortar, dependendo da situação. Mas eu acho que uma maneira muito boa de fazer isso é mudar o assunto. Outra coisa, aí. Ou então, se a pessoa pedir a tua opinião e você tiver que falar alguma coisa, tenta amenizar da melhor maneira possível, né? Mas realmente, dependendo da situação, é complexo essas relações de conversa. Isso. Lembrei Sair de de uma perto história. também é uma boa. Lembrei de uma história de que Flavinha falou, que ela sempre corta as conversas. As pessoas vêm com uma conversa ali, ela vai, coloca uma coisa positiva ali. Aí eu só fiquei lembrando aqui. Delicadamente, né? Delicadamente a gente precisa fazer isso, né? Cada vez mais delicada, a gente vai aprendendo, né? Que o início é grosseiro, né? Falar que a essência é rude. A gente vai se lapidando. Mas é interessante, né, Luísa? Interessante, né? Comentário. Ai, meu Deus. Interessante, bom ponto, bem pontual. Um ponto pontual. Ponto pontual. E a gente, às vezes, né, toma as dores da pessoa sem saber, né? Os dois lados, sem saber a real situação. E a gente não pode, né, fazer isso. Acho que toda a situação aí que a gente vê de fora, a gente tem que... Muitas vezes, se você não pode ajudar em algo realmente, não adianta nem ficar dando, né, mais combustível para que a pessoa, muitas vezes, fique mais triste, fique mais chateada ainda, acabe, às vezes, até por uma resposta que você deu, provocando a outra. Né? E a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre trazer boas palavras, né? E deixar a pessoa esquecer, né? Bem o deixa disso mesmo. Não, deixa disso. Vamos fazer outra coisa, vamos falar outra coisa. Não perde tempo com isso aí não, né? No máximo, quando a pessoa tá muito brava, já fala, não perde tempo com isso aqui não, vamos fazer outra coisa. Né? Que aí você não arruma briga também com a pessoa, né? Você não tá menosprezando o que ela tá falando, mas tipo, não perde seu tempo, não faça isso.
O Mas uma cuidado coisa para não. acontece na rede social também, que a gente às vezes compartilha, né? Dissemina aquelas notícias muito pesadas, que vai gerar intriga, vai gerar raiva, vai gerar aqueles sentimentos, mas tem que cortar ali, né? A sintonia ali e colocar outra coisa, uma notícia boa, um vídeo mais positivo. Esses vídeos que a gente vê, tem até uma página no Instagram, só notícia boa, se eu não me engano. Uhum. E eu Sim. tô seguindo, eu sempre compartilho, né, quando eu posso. E sempre compartilhar isso é para a sintonia mudar, porque a gente geralmente olha ali e quer que vai, briga, 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 que ainda fica incitando ali a briga, aqueles comentários. A gente sempre olha os comentários, o pessoal tudo discutindo nos comentários. Pra quê, né? Uhum. E tem gente que gosta de ler, isso aí vicia, Babi, isso é um perigo. E aí o WhatsApp inventou uma coisa boa, né, que chama encaminhado com frequência. Então, quando eu vejo um vídeo que é assim, eu nem abro, Sim. porque não vai ser coisa boa que vai sair dali. Ah, mas é opinião, é informação útil para todos, às vezes não. Pode ser um boato. Por que você vai encaminhar isso? Assim, teve até estavam encaminhando, a Luísa acho que passou pra gente, né, do Sertão Espírita, falando, era uma live que tinha Jorge Larra, Ana Teresa Camasmi e outras pessoas ali, e falando exatamente isso, né, porque não vai adiantar nada, não tem exclusividade, não há um conteúdo exclusivo que só vai chegar aqui para Flávia no WhatsApp que alguém da minha família me passou. Nossa, que privilégio, né? Espiritismo não é isso, né, gente? A gente tem que deixar, né? A luz, ela tem que estar ali, a visão de todos, né? Para iluminar todo o ambiente. Então, nunca que vai chegar uma coisa boa e vai ficar escondida só para alguns. A gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não é tão especial assim, né? A ponto de, né? Só eu vou saber. Não existe isso, né? Uhum. Sim. E a Martiele quer falar alguma coisa, querida, para complementar, para seguir? Não, tá tranquilo sobre as Tranquilo? intrigas aqui. Certeza? Se quiser falar, pode falar, viu? Não, tá tranquilo. Eu me lembrei. Tem que cortar a conversa. Vocês já ouviram falar de um. É tipo um diálogo de Sócrates com. Eu não sei se era com Platão ou se outro discípulo dele na época. Que era sobre filtrar notícias. E aí ele. Eu não lembro a ordem. Já é muito bom, né? Mas ele falava assim. Primeiro ele perguntava se aquela notícia era uma notícia boa ou ruim. E aí ele falava, é ruim, ou, enfim. Se é ruim, é uma notícia importante que eu preciso saber, que tem alguma repercussão. Se eu não me engano, isso. Ele, não é. Aí é uma coisa. São os 3 crivos, né? Sim. São 3 crivos. Eu não lembro direito o último, mas eu acho que também tem a ver com isso. Vai fazer alguma diferença na minha vida? Ou é algo... É uma acrescentar, né? Acrescentar, isso. E aí ele... O Aloysio deve saber, daqui a pouco ele põe. Daqui a pouco ele põe. Aí, ó. Verdadeiro, bom e útil. Isso, é verdadeiro, é verdade, se é bom e se é útil. E útil. Se é útil. Obrigada. Ótimo. Luísa. Eu não estava lembrando, mas... A nossa enciclopédia. É muito bom esse filtro. Se a gente puder aplicar... Ótimo. Ponto bem pontual. Tem que sempre pontuar isso aqui. Você vê que se a gente fizesse isso, só de jogar uma notícia no Google, você já acha lá site boatos, né? Porque tem muita gente que tem um trabalho em cima disso, né? Para não ser divulgado. Então, se a gente fizesse só esse primeiro crivo aí, né? Já matava boa parte das Com coisas. certeza. Só um comentário rápido aqui, eu vou resumir, porque não é bom ficar entrando em detalhes dessas coisas. Eu não sou de ficar procurando informação negativa sobre a pandemia. Nunca entrei em lugar nenhum para ver quantas mortes que teve no dia, nada disso. Mas eu gosto de saber como que o vírus age, essas coisas aí, como que transmite. E agora a gente está no ciclo aí da vacina. Então eu procuro saber, né, como que tá, a que pés estão andando a vacina. Então eu costumo entrar em live, né, que tem pessoas influentes ali, e estão explicando a situação. E essa semana mesmo, eu entrei numa live, acho que foi segunda-feira, tinha lá quase 9.000 pessoas acompanhando a live, né, aquelas informações importantíssimas, e aí eu me peguei lendo os comentários, cada comentário mais absurdo. Então a pessoa perde tempo de entrar ali para comentar coisas
para fazer intriga mesmo, para comentar coisa que não tem nada a ver, para criticar, para jogar pedra, e esquece de prestar atenção no que está sendo falado ali, que é uma informação importante, relevante, importante e de confiança, porque são pessoas influentes que estão ali falando. Então é outra coisa que a gente, no nosso dia a dia, a gente tem que observar. Né? Esses Vamos comentários. seguir aqui, cadê? Vamos seguir aqui. A próxima pergunta ela é muito importante. Vamos ver se a gente vai Aqui, saber ó, peraí, não, responder. tem um comentário aqui da Luísa e da Lúcia. A luz não pode ser exclusiva, a iluminação deve ser para todos. Às vezes uma palavra na hora certa salva. É uma palavra mal interpretada pode afundar a vida de um ser. Em todos os momentos, né, gente? A gente tem que tomar muito cuidado. E aí, essa é a responsabilidade de quem encaminha essas coisas. Porque você pode estar bem, né? A Martiele está bem, né, Martiele? Está procurando as informações e tal. Mas aí tem gente que quer procurar informação e falar, não, eu vou divulgar, eu vou fazer. Você encaminha, de repente, alguém que está num quadro depressivo. Uma pessoa que está sem esperança nenhuma, está ali à beira de cometer um suicídio. E aí, como é que fica? Né? A gente está sendo realmente fraterno, amigo, irmão, solidário, porque a gente só encaminha, dá um bom dia, tudo bem, como é que você vai? E poucas vezes fazem, né? As pessoas não fazem geralmente isso. Só encaminha o texto, não dá nem um oi para a pessoa, né? Então a gente tem que repensar muito isso, né? E aí, posso seguir, gente? E vou ler agora. Pergunta número 5. Perseguições. Jamais revidá-las. Perdoe, esquecendo. Bom, jamais revidá-las. Isso aí é um exercício como todos os outros que vieram anteriormente, né? Exercício, tudo difícil, mas com perseverança, com esforço, entendendo que aquela pessoa ali tem um tempinho dela, que aquela pessoa está aprendendo também, que ela é filha de Deus também, que a gente acha que não é, que essa pessoa não vai mudar nunca, que ela não tem luz, né? Só a gente, né? A gente nunca erra, só os outros. E quando a gente se encontrar nesse momento de alguém falar algo mal da gente, ou ofender a gente não se deixar levar, não sintonizar, né? Claro que de primeiro momento a gente não vai conseguir, feito o Roberta falou. Mas você ali observa o que aconteceu, por que ela falou aquilo ali. Ela deve estar passando por algum problema também, passando por alguma angústia, a gente não sabe. E perdoe esquecendo. Eu acho que perdoe esquecendo, eu acho que esse esquecer é ressignificar, porque a gente lembra de muita coisa, mas a gente tem que lembrar com um sentimento de gratidão, de aprendizado, não é com um sentimento mais de angústia, de medo, desespero, né? É ressignificação. Essa palavra a gente falou na live hoje mais cedo com Julinha, né? Julinha e Vitor, mais cedinho. Podem comentar aí. É bem complicado nessas perseguições, principalmente quando partem só de um lado, né? E a gente se vê muitas vezes numa posição de injusto, né? Injustiça, por que eu? Por que comigo? A gente se coloca muitas vezes nessa posição, né? E a gente tem que pensar mesmo nisso, né? Que cada situação que a gente passa é um aprendizado aqui. Então, claro, né, é impossível você agradar a todas as pessoas. Sempre alguém vai achar aqui uma bobagem, a gente aqui falando sobre isso. Mas a gente realmente tem que pensar assim, né? É o nosso propósito? Se não é, né, a gente também não pode se desanimar, porque é o que acontece muito, as pessoas desanimam, as pessoas têm muitas dúvidas, muitas incertezas, e aí você tem uma perseguição, assim como teve com Cristo, né, e depois com quem eram seguidores de Cristo. E o que eles acabavam fazendo, né? Muitas vezes confiando nas palavras que Cristo disse, confiando em como ele agiu quando foi perseguido e aconteceu tudo o que aconteceu, né? E a gente tem que se colocar nessa posição, né? Oh, meu Deus, peraí que eu perdi aqui. Está precisando de... A Expedita colocou uma situação que ela tem com uma vizinha, né? A pessoa muitas vezes
tem uma maneira diferente de se expressar com a gente. E a gente, muitas vezes, a gente não precisa agradar todo mundo. A gente tem que ser assim, a amizade, um relacionamento, todas as coisas elas devem fluir, tem que ser uma coisa gostosa, alegre, como Jesus veio trazer aqui. Jesus não veio trazer a punição, a penitência, o castigo, olha, escute. Não, faça com alegria, faça com amor. Né? Esteja próximo de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, que sabem ali que a gente tem que prestar caridade. E aí ela comentou aqui com a gente, né, a vizinha, às vezes diz uma palavra, outra, né, fica aquela situação, um ignora o outro, a gente fica mal também. Então, assim, vamos pensar como que a gente está sentindo, né? Porque são pequenas coisas, né? São pequenas alfinetadas que a gente vai recebendo todos os dias, e isso vai acumulando de uma maneira ou outra. Pode ser coisinha boba, uma pessoa ignorou, outra pessoa foi um pouco rude, outra ali falou alguma coisa que você não concorda, não te deu nem direito de responder, e aí a gente vai acumulando isso e vai desanimando, vai gerando sim problemas na vida da pessoa, né? A Luísa falou aqui, né? Coloque Jesus ao seu lado. Com ele ao seu lado, você faria o que pensa em fazer? Né? O que faria Jesus nesse momento, né? Será que é um bom exemplo? Isso aí eu dou sermão no meu filho quase diariamente com alguma coisa que ele faz. Filho, o que a gente aprendeu sobre tal coisa? Que sempre tem uma leiturinha aqui, ou do evangelho que a gente faz de final de semana, ou que a gente fez de evangelho no lar, alguma coisa relacionada à humildade, auxílio ao próximo, e a gente tem que pensar nisso, né, porque não é o principal aqui, né, vira e mexe, eu dou algum sermão, Jesus está quase todo dia aqui em casa, porque eu falo mesmo, e a gente tem que seguir, assim, colocar do lado, que nem a Luísa falou, né, Expedita aqui falando, né, tadinha, tá com um quadro também de depressão. A gente vai fazer a prece por ela. Vamos fazer por todos, né? No final, a gente faz uma prece que nem a Luísa faz, né, Babi? Já englobando a todos, e todos também fiquem à vontade para fazer os seus pedidos. E a gente tem que ter bom ânimo nessa vida, porque tudo bem, né? É difícil, a gente está aqui com as provas e expiações, mas também tem muitas alegrias, tem momentos bons, a gente dá risada, e tem que estar com quem nos faz bem, né? É o mais importante. Pronto, agora vocês falam, chega. Pode falar, gente. Eu ia comentar em relação a essa questão de perseguição. A gente pensa muito também em situações externas, né, de pessoas que a gente tem a sensação de estar sendo perseguido, mas muitas vezes também a gente refletir em relação a perseguições que nós fazemos conosco. Assim, da gente se cobrar demais em determinadas situações, ou ter... que uma vez eu tinha lido sobre síndrome de impostor, né? Que é você tá conseguindo ter sucesso em alguma coisa e aí você vai lá e se sabota porque você acha que não está sendo suficiente, parece que nunca é o suficiente. Então, a gente também desenvolver esse autocuidado, né? E sempre se vigiar em relação aos nossos pensamentos. Que acho que eu até falei em outra live, do encontro mesmo, que eu tinha visto uma psicóloga que era espírita, ela falou assim, que os nossos pensamentos, eles são como se fossem vários pássaros e nossa cabeça é um ninho. E aí a gente escolhe eles vão ficar voando ao redor da nossa cabeça, mas a gente pode escolher aquilo que vai fazer ninho nela. Então, eu acho que essa questão tem muito a ver com isso. E em relação a Expedita pediu pra gente fazer a oração para ela, né? Com certeza nós vamos fazer, vibrar por você. E assim, o que eu queria deixar de recado, como uma pessoa da área da saúde, se você sentir que precisa de ajuda, uma ajuda mais especializada, não hesite em procurar, porque isso é muito importante. Muitas vezes a gente não consegue resolver aquilo sozinho, a gente precisa de ajuda de algum profissional. Então, isso é muito importante também. Se você sentir a necessidade disso, procure ajuda. Eu sei que é difícil às vezes, essa questão de saúde mental ainda é um acesso difícil, né? Mas se você tiver condições de fazer isso, é uma coisa importante também. Isso também é se cuidar, tá certo?
Importante também, como a Rô acabou de falar para a Expedita, qualquer pessoa que venha assistir essa live depois e tiver com algum problema nesse sentido assim, ou qualquer outro sentido, problema, se a gente não consegue resolver sozinho, a gente tem que procurar alguém de confiança para ajudar. Então, sempre lembrar disso. Em relação ao que a Babi leu aí agora, sobre perseguição. Quando tem uma perseguição, quando a gente nota isso, é porque tem algum incômodo, né? Provavelmente. Ou você está incomodando alguém a ponto daquela pessoa ficar no seu pé, ou ao contrário, alguém está te incomodando tanto a ponto de você ficar no pé de alguém. Então, todos os dois lados merecem uma análise aí. Né? Até que, né, o que está acontecendo, porque perseguição é uma reação que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Né? Então, vamos, se alguém identificar aí essa situação, vamos usar os porquês. Para quê? Cadê? Tem algum comentário aqui de Delcimar. Jesus mesmo, sabendo anteriormente que iria sofrer, sabendo da traição de Judas, dá exemplo de perdão. Ele poderia simplesmente não tê-lo acolhido. Sim, ele mesmo foi acolher o Judas quando... Ele nunca faria isso, né? Porque sabe que era uma situação ali e era algo ainda que Judas precisaria trabalhar, né? Quando a gente vê e lê um pouquinho livros como Boa Nova, a gente vê como eram esses apóstolos, né? E todos ainda tinham também seus pontos a melhorar, né? Ninguém estava puro, perfeito, e nada ia acontecer. Um às vezes competia com o outro, quem que estava mais próximo de Jesus, né? Essas coisinhas ainda, tinha intrigas ali entre eles, alguns eram da mesma família, então Jesus sabia muito bem quem ele escolheu, e ele sabia também de onde ia vir. Então, para ele, acho que nunca foi surpresa. Eu vejo muito assim, quanto mais a gente estuda, eu vejo assim, Jesus nunca viu que não ia ser surpresa, né? Ele sabia que não ia agradar todo mundo, sabia que ia dar ruim no final, né? Ruim, né, entre aspas, que ele conseguiu passar a mensagem, que ele veio aqui passar, né? O ruim a gente pensa aqui, né? Que a gente só pensa em uma encarnação, né? Jesus aqui como se não tivesse continuado lá. Mas a gente tem essa visão, né? E é bem isso mesmo, né? Pronto, da quem parte vai falar aí é a próxima Flavinha, isso. Sou eu já. Da parte da depressão, estado depressivo e tudo mais, a gente tem sempre que lembrar, né? O que a Rô falou, sim, busque ajuda, não tenha vergonha, ajuda médica, porque às vezes um tratamento no centro também não é suficiente, porque a pessoa precisa da ajuda dos remédios. É necessário, né? Não é frescura, não é, não consegue se controlar, não é isso. E também precisa muito mais, então, o médico, o psiquiatra, no caso, né, com tipo de tratamento, a terapia com o psicólogo também, porque tem o seu valor, precisa sim, tem a sua função e é muito importante, dependendo do transtorno, vai ter sim um tratamento adequado para isso. E a Casa Espírita também faz o complemento com os tratamentos, os passes e todo o acompanhamento. Então, são 3 coisas que a gente tem que se atentar, né? Um complementa o outro, nunca sozinho. E também nós mesmos, né? Que nós que nos transformamos e conseguimos ver. Agora vamos para o próximo. Rapidinho aqui, é o horário. Aí cada um fala o seu, né? A gente vai comentando aos pouquinhos. A live cai, Babi? Como é que tá? Assim, tá aumentando um pouco o número lá das pessoas que estão seguindo a gente. Eu não sei exatamente se vai cortar ou não. Entendeu? Porque eu nunca cheguei até mais de 1 hora. Vamos ver então. Pronto, aí cada um fala sua perguntinha e aí depois a gente fecha. Pertinho do horário. Quando for chegando pertinho, eu aviso. Tá? Não, também assim, se fechar, Babi, como a gente tá oração, talvez abra outra. Se o pessoal concordar. Só pra gente não fechar, né? Senão fica em aberto. Eu acho que todo mundo deve estar de acordo aqui. Só pra gente fazer com calma também. Tá bom. Tá bom? Só tô avisando o horário pra não ficar... Beleza, vou lá. Calúnias, nunca enfurecer-se contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Eu entendo que é muito mais próximo também, né, das intrigas, das perseguições, e a gente tem que
tem que saber, né, deixar disso. Às vezes as pessoas falam coisas que elas estão passando por momentos que a gente não entende e às vezes nem quis dizer mesmo, disse ali da boca para fora. A gente tem que relevar algumas coisas, não temos que levar tanto a ferro e fogo, né? Não são assim as coisas. Vou falar. Bom, sobre isso, nunca enfurecer-se, né, contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. É você encontrar quando escutar algo relacionado a você que não é verdade, alguma maledicência, às vezes a gente deixa levar mesmo, acredita até que a gente é aquelas coisas que a pessoa fala, e tudo que a gente estava fazendo ali no bem, todo o trabalho que a gente estava fazendo acaba parando por conta desses comentários, assim, um pouco desnecessários, né? E acaba parado no caminho ali, no meio do caminho que a gente está fazendo, do bem. Um exemplo, a gente aqui também, às vezes a gente escuta de alguém, não faz isso não, desiste, não vale a pena, ninguém está vendo, não está adiantando nada. Não, a gente não pode parar, né? E principalmente histórias inventadas também, que a gente acredita nessas pessoas, a gente não deve escutar. Filtrar as palavras, né? Uhum. Eu acho que essa parte tem muito a ver com o que a gente já tinha falado sobre críticas. Porque muitas vezes, dentro da crítica, vem várias calúnias misturadas com verdade. Então, a autorreflexão vai a mesma mesmo... Você vai refletir e pensar, isso daqui é verdade? Ou é só uma coisa que a pessoa inventou, né? E até às vezes pedir, tipo, uma opinião de uma pessoa de confiança, dizer, olha, aconteceu isso, o que você acha? Você concorda, discorda? Então, eu acho que isso daí é uma maneira que a gente possa, né, trabalhar essa parte. Isso, a Rô falou da autorreflexão, aí eu venho reforçar o autoconhecimento. Se você se conhece, você sabe que aquilo não é verdade. Verdade sempre prevalece. Então, assim, se te prejudicou de alguma forma, corre atrás de prejuízo e zero assunto, né? Agora, se não te prejudica, não tem por que preocupar, né? Exato. Quem está falando é que está com problema, não a gente. Um minutinho só para avisar, tá, gente? A gente pode terminar que eu salvo ela. Aí, se vocês quiserem entrar de novo para terminar. Não, abre e chama. Vamos então. Encerra agora, então. Já encerra antes da gente fazer a leitura. Pessoal, vamos abrir outra, hein? Fiquem de olho. Quer fazer a prece para a irmã aí, antes de terminar? Quem quer fazer? Não, mas não vai abrir outra? Tá bom. Pronto. Quer fazer na próxima? Daqui a pouco eu chamo. Outra, né? Abre outra, né? A gente continua. Tchau, gente. Até daqui a pouco. Até agora mesmo. Volta. Tchauzinho. Tchau.